Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Meu Deus do céu. É assim mesmo, é, gente? Jura que é assim? Olha, eu vou contar uma história para vocês, que eu já falo isso, viu, Beto? Eu falo isso assim, porque em centro espírita, para quem não está acostumado, às vezes a gente vê encarnado e vê desencarnado. E não sabe quem é quem. A gente tem que fazer pergunta para saber, porque desencarnado responde assim, e a gente não entende o que está dizendo. Aí quando eu pergunto isso, vocês respondem assim, eu não sei se vocês estão encarnados, vocês estão desencarnados. Vocês estão encarnados, gente? Então, vamos lá de novo. Vocês estão bem? Agora sim, é de encarnado que a gente fala, força vital, é importante. Gente, alegria imensa estar aqui com vocês essa noite. Esse tema da aula de hoje é um tema muito bacana, porque nos leva a pensar um pouco, eu diria assim, sobre um capítulo que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ponto de vista. Por que a gente tem tanta dificuldade de tratar a espiritualidade como uma coisa da natureza? Porque ainda é matéria de tabu, ou matéria de religião, ou matéria ainda de dúvida. Porque quando a gente fala de espiritualidade, vamos nem falar espiritismo, espiritualidade, a gente fala de coisas que quem não acredita diz assim, não, mas isso aí é a sua crença, sua fé é essa. Mas ninguém fala isso do sol. Fala do sol? Não. Quando você fala do sol, a pessoa entende que o sol é uma coisa da natureza. O exemplo maior que eu dou é o da flor. A flor é da natureza. Tem uma ciência que estuda a flor. Mas quando chega no final do ano, você pega a flor, leva no mar e oferece para Iemanjá ou para uma entidade qualquer, você oferece a flor. Você leva no altar e oferece a flor para uma entidade que está lá no altar. Então, o uso que você faz de algo da natureza não transforma aquilo em uma coisa da religião. A flor não é matéria de religião, a flor é da natureza. Agora você pega a flor e usa na religião. A mesma coisa a gente está falando de espírito. Espírito não é matéria de religião. Espírito é da natureza. Existe espírito, e aí tem pessoas que dizem, mas eu não acredito, é 50% de chance para a gente começar na matemática. É binário, tem ou não tem, não existe um meio termo. Então, 50% para um lado, 50% para o outro. Aí você vai dizer assim, mas como é que eu sei qual dos dois lados eu vou acreditar nesse instante? Você pega Chico Xavier, a vida de Chico Xavier. Chico Xavier escreveu milhares de cartas consoladoras, com detalhes assim riquíssimos da vida dos espíritos que se comunicavam. Então, se você fizer assim um critério bem apertado mesmo, de 1000 cartas, você separar 10, eu vou dizer melhor, se você de 1000 cartas separar 5 que são inequivocamente verdadeiras, isso prova a realidade do mundo espiritual. Basta que um espírito se manifeste, um único espírito se manifeste, para que você possa comprovar de forma inequívoca a existência de espíritos. O fato dos outros não se manifestarem, aí é uma outra matéria que você vai ter que estudar porque é que os outros não se manifestam. Mas se um aparecer, você vai dizer que existe espírito e espírito se comunica. É a hipótese do que eles chamam de corvo branco. Você viu um, então é sinal de que aquela ideia de que todos os corvos são pretos, isso não prevalece. Então, isso basta um. É um só para comprovar. Nós temos milhares. E eu vou mostrar para vocês aqui, na nossa conversa de hoje, como é que se chegou a essa conclusão de que espírito é coisa da natureza. Porque até um determinado momento, o espírito, de fato, era coisa do místico. Porque você ia encontrar espírito aonde? Ali no pajé, na cabana dele, você ia encontrar na gruta, no templo de Delfos. O templo de Delfos era um negócio interessante, era um centro espírita. Porque lá dentro tinham as pitonisas, eram médiuns, e elas estavam sentadas, elas ficavam sentadas num banquinho. Era um banquinho de 3 pés.
E elas ficavam assim, tinha uma fenda no chão, e saía uma espécie de fumaça, que elas inalavam essa fumaça e entravam em estado alterado de consciência. Como se fosse uma espécie de ayahuasca, né? Eles tinham uma espécie de indução externa. E tinha um negócio interessante, que elas também usavam como fonte desse estado alterado de consciência, que era folha de louro queimada. Então, se vocês estiverem comendo uma feijoada e entrarem em trânsito, é por causa da folha de louro que vocês estão comendo. Então, lá no templo de Delfos, era assim. Então, elas entravam em estado alterado de consciência e faziam predições, davam conselhos. Era tão importante que Alexandre o Grande foi lá. E como ele não tinha paciência para ficar na fila, ele entrou com o cavalo dele, raptou uma pitonisa, botou no cavalo, porque ao invés de eu ir no templo, eu levo a médium comigo. E a menina disse para ele, não se preocupe não, que todas as suas guerras você vai vencer. Aí então ele não precisa mais dela, ele largou ela e ela voltou para o templo. Então, observe que a mediunidade era de um tempo que a gente vai fazer a construção, era um período mítico, mágico, que nós vivíamos, um horizonte mágico. E, claro, que a partir de um determinado momento, a gente precisa fazer uma separação, porque a religião ocupou um espaço muito forte dentro desse domínio da alma, desse domínio do campo espiritual. E não somente dominou a parte transcendente do ser, a parte metafísica, que foi traduzida em uma teologia explicada através dos anos, dos tempos, como também impediu que houvesse um avanço na ciência que fosse capaz de desqualificar as suas teorias. Então, se você pegar a história do pensamento filosófico da Igreja, esse pensamento é eivado de conjecturas a respeito do mundo espiritual, sobretudo de Deus. Se você pegar o pensamento de São Tomás de Aquino, você vai ver um homem preocupadíssimo em entender a existência de Deus para além da fé. Então, o que é que está acontecendo agora no pleno século XVII? Você começa a ter descobertas importantes, Galileu, Copérnico, Newton. Eles começam a trazer informações de que a natureza tem uma lógica que não precisa de um Deus, não precisa de uma força maior. E aí eles começam a questionar a própria ideia de você seguir um pensamento teológico. Isso vai criando uma certa separação entre religião e ciência que vai ser acirrada ao longo dos próximos 300 anos. E você, quando chega no século XIX, você tem o ápice disso com o positivismo, com o iluminismo. Né? No ápice disso, onde você começa a desconstruir a ideia de Deus, e no lugar de Deus você começa a colocar a ideia de um homem na centralidade de todo o pensamento. A vida existe por causa dos seres humanos. São os seres humanos que são importantes. E essa mudança de perspectiva leva a um rompimento muito drástico, ao ponto de se dizer que Deus morreu. Que Deus morreu, Deus está morto. É uma frase típica do século XIX. E não só isso. Há relatos, inclusive, de passeatas que eram feitas nas universidades, onde eles pegavam uma moça, botavam em cima de um andor e representavam a deusa da razão. Eis aí a nossa nova deusa, a razão. Agora, vocês imaginam o seguinte. O século XIX já vinha desde o século XVIII, muitas guerras acontecendo por conta da liberdade, no próprio final do século XVIII. Você vai ter Revolução Francesa, vai ter guerra nos Estados Unidos, vai ter um monte de coisa lá que acontece no mundo. E a humanidade está caminhando para perder completamente o vínculo com Deus. Aí acontece um negócio nos anos 1848. Nos anos 1848, numa cidadezinha pequena chamada Hydesville, duas meninas começam a conversar com uma parede que batia. Era um espírito que se comunicava com duas crianças. Essa casa já vinha sendo bem assombrada, porque a casa mal assombrada é aquela que o espírito não espanta ninguém. A casa bem assombrada, né? Ela vai trazer um espírito que chega lá e bate e bota as pessoas para fora, porque
para dizer que realmente eles estão presentes. E essa casa já tinha expulsado os moradores de lá, os antigos, e esses que estavam passando uma temporada, essa família, eles estavam construindo uma casa na fazenda, e enquanto eles estavam construindo a casa, eles alugaram esse chalé e ficaram lá, e à noite ninguém conseguia dormir, porque as paredes, um barulho insuportável. E nessa noite a menina mais nova perguntou assim: senhor Splitfoot, do senhor pé rachado, chamava assim porque era uma alusão a um fantasma. Senhor Splitfoot, faço o que eu faço. E aí começou a fazer. Dava 2 batidas de mão, a parede batia 2 vezes. Dava 3, batia 3. Dava 6, a parede batia 6. E ela entendeu que tinha um conjunto de pergunta e resposta, e ela perguntava quantos anos eu tenho, a parede respondia. Imediatamente a casa virou o centro das atenções, todo mundo correu, né, para aquela casa lá, e um político, naquele tempo político servia para alguma coisa, ele fez, o seu Dursley, ele fez um alfabeto. O alfabeto é uma batida, letra A, 2 batidas, letra B, 3, letra C. Ele criou um chamado dicionário tiptológico, E aí, com isso, eles conseguiram descobrir que o espírito chamava Charles Rosner, que tinha morrido naquela casa por uma quantia de $500, tinha sido degolado naquela casa, e o corpo dele tinha sido enterrado no porão. A família ficou em polvorosa, todo mundo correu e foram para o porão cavar para ver se achava o esqueleto do tal do Charles Rosner. Charles Rosner era uma pessoa conhecida na cidade, porque ele passava, antigamente não tinha supermercado, né? Então esses mascates eles levavam os utensílios que as pessoas consumiam, principalmente nessas cidades pequenas. E eles dormiam lá, e etc. E ele levava dinheiro. E não acharam o esqueleto, ficou naquela dúvida, as meninas começaram a viajar, vocês não sei se já ouviram falar nessa história, mas é o chamado início do novo espiritualismo. E quando aparece o novo espiritualismo, sobretudo nos Estados Unidos, depois ele vai caminhar para a Europa, havia muito ceticismo, muita crítica. Então, se vocês pegarem, por exemplo, os jornais daquela época, isso era tratado como um assunto de piada. Não era uma coisa séria, era uma coisa de piada. Você via muitas sátiras nos jornais falando que as pessoas eram tolas, e aí brincando, a mesa respondia, aí o delegado chegava assim, tinha uma charge, né, que o delegado está com 2 pessoas, aí a pessoa disse assim: você tem alguma testemunha? Aí entra a mesa e diz: sou eu a testemunha. Então, era tratado desse jeito, com muita brincadeira. E esse não era um assunto de brincadeira, porque Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, ele vai chamar isso de invasão organizada. E eu vou contar uma façanha para vocês que aconteceu aqui na Bahia. Diz que aqui na Bahia começa tudo, né? Então, no ano de 1845, 3 anos antes de Hydesville, aqui em Mata de São João, teve um fenômeno poltergeist, que chamaram a polícia, achando que era briga de marido e mulher. Quando chegou lá, não tinha ninguém dentro de casa, a casa estava quebrando todos, os copos, os talheres, tudo voando, os pratos voando dentro de casa. Isso foi registrado em um BO. E eu tenho uma teoria. Os espíritos iam começar a invasão organizada na Bahia, mas como deu polícia, eles foram para Nova York, que parecia que o negócio lá era mais tranquilo. E lá em Nova York isso virou uma febre, isso veio para a Europa, e como eram tratadas esses fenômenos chamados tiptológicos? São fenômenos de batidas, também chamados de raps, mesas girantes. Vocês já devem também ter ouvido falar desses episódios. Então isso foi para a Europa e ficava nos bares. A pessoa chegava de noite, convidava as pessoas para casa, não para bater papo, mas para fazer as mesas girar. E nos bares também, você vê muitas imagens de mesas, levitando as mesas com garrafas em cima. Então misturava bebida, era tudo na brincadeira. Só que, quando essa reunião acontece, no ano de 1855, no mês de maio, uma terça-feira à noite, acontece uma reunião na casa de uma senhora chamada de Plena Maison, aonde está lá Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era um professor que tinha estudado na Suíça, em Verdun, foi aluno de Pestalozzi, e ele teria aprendido, não é, sobre muitas coisas. Ele era poliglota, falava vários idiomas, conhecia das ciências, conhecia do espaço, conhecia de muitas coisas.
E ele relutou bastante para ir nessa reunião, porque ele não acreditava nisso. Ele dizia, até que você me prove que existe uma coisa inteligente nisso tudo, eu não vou achar que isso tudo é uma conversa mole para boi dormir. Ele não dizia exatamente isso, mas ele dizia que isso é uma conversa para boi dormir em pé. Era exatamente assim que ele falava. Então, ele não cuidava disso, achava que isso não... Ele dizia assim, um dia, quando a ciência chegar na sua cabeça, você rirá da superficialidade tola dos ignorantes e não mais confundirá fogos fatos por espíritos, que é aquele gás que sai da sepultura, que às vezes a pessoa confunde aquilo com alma, pensa que é a alma que está saindo do túmulo. Isso era Rivail. Nessa terça-feira, quando ele chega na casa da senhora de Plena Maison, ele tomou um susto. Por que ele tomou um susto? Porque ele viu coisas que eram, na sua cabeça, absolutamente inimagináveis. Ele viu meninas dando comunicação de espíritos que estavam acostumados a responder perguntas frívolas. Como é o nome da minha mãe, como é o nome do meu filho, quantos filhos eu tenho, eu estou no caminho certo. Essas perguntas que a gente não faz mais, graças a Deus, mas naquele tempo o povo fazia muito. Perguntava coisas sobre o seu futuro, se ia ter alguma tragédia, se ia morrer, etc. Então, ele, ao invés de perguntar coisas dele, ele teve uma ideia muito interessante, que ele disse assim, agora, eu como cientista, ele era um polímata, eu vou entender como existe o lado de lá. Porque os espíritos estão aqui, eu quero saber como é o lado de lá, como é o mundo espiritual, eu preciso entender. Porque para compreender o mundo espiritual só tinha um jeito de você fazer isso, que era morrendo. E nenhum cientista vai querer passar por essa experiência para ter um conhecimento. Ele agora podia dizer, eu vou saber como funciona o mundo espiritual sem morrer. E ele começa a fazer perguntas para os espíritos, perguntas que são interessantes, que são perguntas que vão trazer a possibilidade de ele entender, primeiro, se aquilo de fato tinha cabimento. Então ele fazia perguntas mentalmente, ele não verbalizava. Ele pensava e o médium respondia. Ele fazia perguntas sobre astronomia, ele perguntava em vários idiomas, e as meninas respondiam. Então não era uma coisa daquelas crianças lá, que eram meninas de 15, 16 anos de idade. Naquele tempo, as moças não frequentavam as escolas, as universidades, não tinham essa cultura, por questões da sociedade. Então, eram perguntas sofisticadas, de um conteúdo muito forte. E ele, nesse momento, ele não tem dúvidas de que aquilo era uma coisa real. Aquilo era um episódio real. Agora, uma coisa, como se diz lá em Jiquié, na minha terra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você se convencer de que isso é real, e a outra coisa é você convencer alguém de que isso é real. Porque a experiência é uma coisa interessante, porque você se satisfaz muitas vezes, mas muitas pessoas precisam de mais, muito mais, muito mais. Agora, olha o desafio desse homem. Ele era professor, ele era conhecido como um autor de livros de criança, e ele agora ia botar a assinatura dele em livros que falavam do mundo espiritual. O que o povo ia achar que ele era o quê? Doido. Como é que você aposta em livros de espiritualidade quando a espiritualidade está em decadência? Porque era o que estava acontecendo já em meados do século XIX. Porque esse negócio de espírito, comunicação de espírito, já vinha desde o século XVIII. Já vinha desde lá de trás. A coisa da mediunidade induzida vem desde Mesmer, que era um médico que desenvolveu a técnica do magnetismo, dos passes magnéticos que vocês já devem ter visto em centro espírita, do povo abrindo a mão, fechando assim em cima da cabeça da gente. Isso é magnetismo. Isso veio desenvolvido por Mesmer, lá desde o século XVIII. Então, não era novidade. Quando o Marquês de Pesseguir pega na cabeça de Victor Reis e dá um passe na cabeça de Victor Reis entra em transe, ele começa a refletir uma personagem. Ele era um camponês ignorante, ele começa a refletir um personagem muito culto
né, trazendo muitas informações que aquele rapaz não tinha. Era uma outra personagem que estava ali, um outro espírito que estava se comunicando. Então isso já existia desde o século XVIII. O que está agora em pauta é o seguinte: como é que você sistematiza o conhecimento da espiritualidade de maneira tal que esse conhecimento possa ser transmitido às pessoas, que as pessoas tenham certeza absoluta da existência do mundo espiritual. Esse é o desafio do professor. E ele começa a intensificar as suas pesquisas através de um princípio que é chamado de universalidade. Ele tem muita influência de Platão, de Sócrates, na construção do pensamento, da base do pensamento espírita. E um dos pensamentos de Platão, que está dentro do pensamento de Kardec, que é o conceito de universal. O conceito universal é mais ou menos o seguinte: o universal é algo que existe mesmo que você não saiba que existe, mesmo que ninguém nunca tenha criado, mesmo que ninguém nunca tenha definido. O universal existe, ponto. Então, vou dar um exemplo aqui do universal, um triângulo. Então, você pode dizer que existem triângulos de diversos tamanhos, tipos, cores, com linha grossa, linha fina, inclinado para a direita, inclinado para a esquerda, mas a soma dos ângulos internos será sempre 180 graus. Essa propriedade dos triângulos é universal, porque mesmo que ninguém nunca tenha feito essa conta, isso vai ser real, isso é verdade. Então, ele começa a falar sobre isso e vai buscar a universalidade do conhecimento espírita, que é aonde está esse conhecimento que já existe, que é real, que é absolutamente real, que eu preciso apenas fazer o quê? Tirar o véu. Eu preciso apenas revelar. Então, ele vai fazer pesquisas e vai conversar com médiuns de diversos lugares para chegar à conclusão de que aquilo realmente que está ali, que ele vai escrever, é verdadeiro. E aí tinham 4 amigos que já vinham fazendo reunião mediúnica e fazendo pesquisas, né? Eram pessoas que eram ligadas à literatura, eram pessoas importantes, que não queriam assinar nenhum livro para não botar o nome deles nessa questão de espiritualidade, e pegaram 50 cadernos de perguntas e respostas e deram para ele. Ele juntou com todo o trabalho dele e publicou no dia 18 de abril do ano de 1857 a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que é um livro que explica como funciona o lado de lá. Mas há uma questão derivada disso, que é quais as implicações naturais na nossa vida por sabermos que somos capazes de continuar existindo mesmo sem os corpos que hoje nós animamos. A ideia da imortalidade da alma, a ideia da reencarnação, a ideia dos conceitos, a ideia de Deus, que é a primeira questão de O Livro dos Espíritos, tudo isso tem um impacto muito forte na vida da gente, porque uma coisa é você saber que você vai nascer e quando você morrer você não é mais nada, acabou. Porque essa é uma crença muito materialista. Tudo o que vai acontecer na sua vida é resultado das suas ações, das consequências, não existe nada, é tudo, enfim, o que acontece na hora. Mas se você começa a pensar que você pré-existia e que você continua existindo e que isso aqui é mais um capítulo na sua trajetória espiritual, muda absolutamente tudo. Porque você começa a construir uma percepção de responsabilidade com o porvir, com o que vem, não é? Você começa a ter a ideia de algo que pode estar sendo trabalhado agora, que é a ideia de você fazer um planejamento das suas vidas, do seu processo evolutivo, um plano subjetivo, singular de evolução. Você pode fazer, por quê? Porque você tem várias vidas, você vai ter reencarnação, você vai voltar como outros personagens, por que não fazer um plano? Então, isso muda tudo, só que tem um problema. É que, do ponto de vista da ciência, não passa no crivo daquilo que é considerado científico, por uma razão óbvia. Se eu faço o estudo da cadeira, é fácil. Eu pego uma balança, boto a cadeira em cima, sei quanto ela pesa. Aí digo, essa cadeira pesa tantos quilos.
Eu olho para o tecido, pego nele, eu então boto um microscópio, analiso ele e digo, ó, isso aqui é feito disso, daquilo, tecido, ferro, etc. Vou fazendo a composição. Quem fabricou foi José no dia tal. Eu começo a dar atributos de um objeto físico tangível e a ciência faz isso muito bem. Ela tem mecanismos precisos para fazer a investigação de coisas que podem ser repetidas, experiências que podem ser repetidas em condições especiais, inclusive quando as condições não podem ser obtidas no plano físico, eles criam laboratórios especiais para reproduzir aquelas situações. Mas a questão é, e quando a gente fala de espírito, qual seria o laboratório para se criar uma experiência espiritual? Como é que eu posso pegar um espírito e botar no microscópio, ou botar no tomógrafo, ou botar num equipamento desse qualquer? Não tem como, porque o espírito não está sujeito a esse alcance das nossas experiências na dimensão em que nós nos encontramos. Então, não é possível você usar o mesmo método que você faz para experimentar uma substância, você experimentar algo no mundo material, na nossa dimensão, você fazer com algo que não está nesse mesmo plano e que não é constituído dos mesmos elementos que nós usamos normalmente para balizar a nossa realidade objetiva. Não é possível. Então, a ciência, ela ignora, não é nem comprova a inexistência. Essa semana eu vi um padre, que ele é famoso na internet, ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, perguntou assim para ele, ele falando da reencarnação. Ele disse, a reencarnação não existe porque nunca foi provada cientificamente. Aí eu fiquei assim pensando, pô, se eu estivesse junto dele, eu ia perguntar, vem cá, irmão, e o céu já foi comprovado cientificamente? E o limbo já foi comprovado cientificamente? E o purgatório já foi comprovado cientificamente? Olha só que coisa interessante. Porque, ao invés de você chegar simplesmente e admitir que talvez um pressuposto seu possa ser revisto, é preferível negar algo em cima de um pensamento que não se sustenta. A reencarnação é provada cientificamente, eu mostro aqui para vocês hoje ainda. Como é que a reencarnação já foi comprovada. Então, a gente só tem que agora imaginar que o que Kardec queria não era criar uma religião. O Espiritismo não nasceu como religião, o Espiritismo nasceu como ciência e filosofia. Então, o primeiro impulso que a doutrina acontece no mundo é ser científico. No Brasil, olha que coisa interessante, década de 60 do século XIX, o Espiritismo chega aqui por volta de 64, 65, inclusive Salvador foi o primeiro centro espírita do Brasil, foi aqui. Grupo Familiar de Espiritismo, fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então, esse grupo, que foi o primeiro, não tinha nenhum material em português, eram pouquíssimos os livros, as publicações que estavam sendo disponibilizadas. Então, quem é que tinha acesso a isso? Os intelectuais que falavam francês, que tinham acesso a isso, e eles iam para a igreja, fazia tudo o que tem que fazer da igreja, e quando terminava a missa, eles iam para o centro espírita conversar com o espírito, porque era uma coisa diferente. O conversa com o espírito era coisa de intelectual, era coisa de ciência, era como se você, por exemplo, saísse e fosse participar de uma reunião de ufologia, para falar de ET. Era mais ou menos assim. Então, os católicos todos faziam reunião mediúnica. Por quê? Porque eles tinham interesse nisso. Isso vai mudar um pouco com o passar do tempo, porque o próprio Allan Kardec ele vai entender que existe algo além da simples ciência, e por isso vai ter uma mudança. Se der tempo eu falo hoje dessa mudança para vocês, senão mais para frente um pouco vocês vão ouvir falar sobre ela, que é como o Espiritismo virou religião. Mas nesse momento aqui é ciência, só que é uma ciência baseada na observação, na experimentação. Você conversa com o médium, você conversa com o espírito, ouve do espírito algumas revelações, depois você conversa com outro médium, com outro espírito, faz a mesma pergunta e ouve o que é que ele tem para dizer. Se outro médium, se outro espírito falar a mesma coisa, opa, tem um conhecimento que
parece ser universal porque não está preso à cabeça de um médium ou de um espírito. Então, isso vai contradizer um pouco a forma como a ciência trata, porque a ciência, isso aqui é de um livro chamado Ciência Sem Dogmas, de um cara chamado Rupert Sheldrake. Alguém aqui já ouviu falar dele? Rupert Sheldrake é um biólogo, e a primeira vez que eu ouvi falar dele foi em 1985. Eu vi um paper dele, um artigo que ele publicou, sobre a ideia dos campos morfogenéticos e a experiência do centésimo macaco, que foi feita desde a década de 50 do século passado. Então, essa experiência dele, ele faz experiências com os campos e com a ressonância mórfica, dizendo que tudo que tem forma está sujeito à ação de um campo energético que não é material. É um campo que dá forma às coisas. A teoria dele é essa, que é muito parecida com a teoria do perispírito, trazida pelo espírito. Então, como ele até hoje, mesmo e apesar de todos os livros sofisticados que ele publicou, a ciência dele é chamada de pseudociência, até hoje, essa ideia dos campos morfogenéticos é chamada de pseudociência. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Amit Goswami? Quem já viu falar dele? Um guru? Indiano, ele é físico, filho de guru, e esse cara escreve livros hoje sobre metafísica e explicando muitas coisas que, através da física, ele trazendo os seus conhecimentos espirituais. Então, esse cara, Rupert Sheldrake, é admiradíssimo por Amit Goswami. Amit Goswami cita Rupert Sheldrake várias vezes, e ele é físico, reconhecido. Então, o que Rupert Sheldrake diz? Que na ciência tudo é essencialmente mecânico. Quando está dizendo mecânico, está falando sobre epifenômeno, ou seja, o pensamento é resultado da ação dos neurônios. Não existe alma. Na década de 70, um médico fazendo experiência com estimulação transcraniana, ele conseguiu emular experiências místicas. A pessoa começou a ver espírito. E ele começou a mapear as áreas que ele vai chamar de o ponto de Deus, que é o lugar onde ele botava o eletrodo e a pessoa começava a ter uma experiência como se estivesse no paraíso. Então, por conta disso, muitos acreditam que a estimulação cerebral, inclusive os lobos temporais, sejam responsáveis pelo fenômeno da mediunidade, que a mediunidade é uma distorção do cérebro. Então, para o pensamento materialista, que tem explicação para tudo, só não tem explicação para o materialismo, porque a matéria não tem comprovação científica, por mais que se diga, não tem. Então, por conta disso, todo esse arcabouço é negado. Então, não dá para você estudar o que não segue essa mecânica, e toda a matéria é inconsciente, ou seja, não existe uma alma que tem propósito, que tem finalidade. As coisas acontecem por um mecanicismo, uma passa por outra, a outra passa por outra, por quê? Porque a biologia é assim, a fisiologia é desse jeito, não tem nenhum propósito para fazer isso. Então, isso é basicamente um dogma. A quantidade total de matéria e energia sempre é a mesma, as leis de natureza são... Essa questão de matéria e energia é sempre a mesma, isso aqui pegou Einstein, que ele dizia que a natureza explicava ela mesma. E quando ele foi estudar embriologia, ele viu que o seguinte, uma célula se misturava com outra, essa célula A tinha uma quantidade de energia, a célula B tinha uma quantidade de energia. Quando juntava as duas e elas começavam a se reproduzir, cada célula gerada tinha sua própria quantidade de energia, que não era necessariamente derivada da soma das duas primeiras. Então você vê que mesmo na condição de geração, há energia nova acontecendo ali naquele lugar. Então, isso aqui, ele vai dizer que a natureza não explica a si mesma. O próprio Einstein diz isso. As leis da natureza são fixas, a natureza não tem propósito e a evolução não tem objetivo, que não seja ela mesma, o gene egoísta. Existem aí as teses que são dos ateus, e eles falam isso, o gene egoísta, esqueci o nome dele agora, é um ateu famosíssimo aí que escreve livros falando isso. Me lembro daqui a pouco o nome dele. A mente está dentro da cabeça, as memórias estão armazenadas no cérebro, no hipocampo, só que nunca foi comprovado como é que a gente guarda a memória. Até hoje,
Você pode pegar o livro mais novo de neurociência que você tiver, ele não tem explicação da memória como um todo. Vai dizer assim, é do hipocampo. Aí existe uma parte lá no cérebro, do sistema límbico, etc. Mas como é que você transforma o estímulo num carro vermelho do seu vovô parado na garagem? Isso aí ainda não está muito bem claro, tá certo? Bom, os fenômenos inexplicados como telepatia são ilusórios. Hoje de manhã, eu tenho uma filha que ela tem 23 anos de idade. Eu estava levando ela para a faculdade e ela falando um negócio e eu não sei por que ela falou isso. Eu falei da telepatia. Ela falou, não acredito nisso não, meu pai. Eu falei assim, como assim, Amanda? Não acredito não. Esse negócio de telepatia. Eu disse, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando você pensa qualquer coisa, quem começa seu pensamento? Isso, mas quem começa seu pensamento? Qual é a ação que leva você a dizer, vou começar a pensar? Porque se você disser que é automático, a pergunta é, por que você não pensa tudo ao mesmo tempo? Então, tem uma ação anterior ao início do pensamento, que é uma vontade de pensar. E quem tem vontade de pensar? Então, você não pode pensar que dentro da cabeça você encerra todo o raciocínio. Não dá, não fecha, o raciocínio não fecha. Então, a partir daí, a gente começa a dizer que a medicina mecanicista é a única que realmente funciona. Isso aqui hoje já está, de certa forma, caindo por terra. Por quê? Porque hoje já existem as PICs, práticas integrativas complementares. Uma vez, um amigo meu estava na UTI do Hospital Português e a família pediu para ir lá dar um passe. Eu fui na UTI, entrei como visitante e tal. E aí cheguei lá, ele estava num boxzinho assim, e eu comecei a dar o passe nele. Entrou uma enfermeira, quando ela me viu, ela achou que eu era um índio, um pajé, que estava fazendo alguma coisa com o pobre do... E eu aqui, ó, em cima de seu Manuel ali, passando a mão e tal, e ela ficou me olhando assim, com aquele olho arregalado, assim, o que esse cara está fazendo aqui? Hoje, isso não somente é comum, como é estimulado por todo mundo, inclusive no Sistema Único de Saúde, é uma prática, inclusive, autorizada. Você poder chegar num paciente na UTI para dar um passe, seja lá qual for, passe espírita, magnético, jorei, qualquer um. Cromoterapia, tudo que você quiser. Por quê? Porque está comprovado que existe, para pacientes que estão submetidos a esse tipo de prática, existem resultados concretos no seu restabelecimento, reduz o tempo de hospitalização, uma série de coisas. Então, a ciência hoje, ela já tem, na escola de medicina, já existem cadeiras de espiritualidade e medicina, não é espiritismo e medicina, vai chegar. Mas ainda é espiritualidade, são essas energias. Viktor Frankl, quando ele é freudiano, e quando ele começa a desenvolver sua tese, ele diz, para além dos impulsos, existe um algo mais, que é a humanidade. O ser humano, ele não é isso. Ele não é físico-psíquico, não, ele tem um componente noético, espiritual, que está aqui concentrado nele, está produzindo a sua diferença. Ele é um ser humano, ele tem um sabor especial. Então, tudo isso leva a uma mudança nesse paradigma para a gente poder realmente começar a pensar em trazer de volta a natureza para o seu lugar. Então, Francis Bacon, ele dizia assim, ó, deixe que a raça humana recupere esse direito sobre a natureza, direito que lhe pertence por legado divino. Seu exercício será governado por uma razão reta e pela verdadeira religião. Então, aqui você tem Louis Pasteur, né, esse cara aí que deu uma contribuição imensa na área da ciência, do desenvolvimento aí de vacinas e tal, tem o interesse, eu lhe suplico, pelas instituições sagradas que demos o expressivo nome de laboratórios. A nova religião agora tem outros templos, que é o laboratório. É aqui que tudo acontece. Exijam que sejam multiplicados e adornados. Eles são o templo da riqueza e do futuro. É lá que a humanidade cresce e torna-se mais forte e melhor. Tem mais. Olha só, isso aqui são crenças dogmáticas trazidas por Sheldrake para a gente entender como é que a gente fica preso em certas questões. Isso em 1894, Albert Michelson ele vai dizer, as leis e os fatos fundamentais mais importantes da física já foram descobertos.
Ele fala isso no final do século XIX. O que é que aconteceu na virada do século XIX para o século XX? No campo da física? Isso. A física quântica explodiu. Então, será que Michelson estava certo em dizer isso aqui, quando ele dizia que já tinha descoberto tudo? A gente ainda não sabe tudo, né? A gente ainda está descobrindo tantas coisas que a gente ainda está descobrindo. Olha só, o Lord Kelvin, né, que é William Thomson, ele em 1900, é pertinho, ele dizia, nada mais resta a ser descoberto em física, tudo que resta são medições cada vez mais precisas. E aqui, em 1997, se alguém acredita na ciência, deve acreditar ou aceitar a possibilidade, até mesmo a probabilidade, de que a grande era das descobertas científicas tenha chegado ao fim. Imagina, gente, a gente com realidade virtual, com inteligência artificial, com tantas coisas que estão aí acontecendo, será que chegou ao fim a época da ciência? A gente não descobriu ainda nem o que a gente veio fazer aqui, a gente não sabe nem ainda qual é o sentido da vida, né? Pois é, gente, olha só como a gente está longe. Aí, aqui a gente já começa no campo dos experimentadores do espírito, que é Ernesto Bozano. Ele vai dizer, não há contradição alguma entre os fatos e as teorias do espiritismo e os fatos positivos estabelecidos pela ciência. Em lugar, portanto, de parecer ignorar o espiritismo, os sábios devem estudá-lo. E por que isso acontece? Porque homens como Bozano e outros, eles foram levados para o espiritismo na base da descrença. Eles não eram exatamente os crentes, já chegaram acreditando. Não, eles foram convencidos. Inclusive tem um, que eu não me recordo se foi ele, mas foi um desses importantes, que o espírito da mãe foi materializado no colo dele. Ele sentado, a mãe foi materializada no colo dele. E quando eu falo de materialização, gente, é você ver a pessoa, a pele, você sentir o corpo. Não é o espírito que você está vendo, o vulto. É materialização com base em ectoplasma, que é uma coisa que ainda existe hoje. Eu conversei com um médico lá do Rio de Janeiro, chamado Dr. Paulo César Frutuoso, e ele trabalhou 40 anos no La Frei Luiz, na Câmara de Materialização. Então, lá tinha um médico, Dr. Frederic, que ele se materializava a partir de um médium que era um mecânico de automóveis. Esse médium, ele saía do nariz, da orelha, da boca, sai uma espuma branca, parecendo aquela espuma expansiva que a gente bota em porta para prender o coisa da porta. Hã? É isso, para botar em ar-condicionado. Então, aquela espuma sai, uma coisa branca, e aquela espuma forma a materialização, né, de um corpo, de alguém. E esse médico materializado, ele fazia cirurgias espirituais. É diferente de Arigó, que incorporava um espírito. Ele materializava um espírito que ia lá e fazia. Tem foto desse espírito, inclusive nos livros dele tem foto dele, esse espírito todo. E o que acontece? Ele teve uma experiência de um professor da universidade lá do Rio de Janeiro, que teve uma válvula do coração operada por esse médico materializado. A válvula foi desmaterializada, foi tirada de dentro do corpo dele e ele levou, inclusive, o tecido para exame em laboratório. Então, esse tipo de coisa aqui está devidamente chegando para essas pessoas que não tinham dúvida, não era como a gente, que fica assim, não sei se eu acredito, se eu não acredito. Eles viram. Você sabe qual é o problema hoje, gente? É que você chega no centro espírita e não vê mais isso. Hoje não tem mais isso. Eu ando, gente, eu ando. Amanhã mesmo vou para a Conquista, eu ando muito. E eu não vejo mais cadeira voando em centro espírita. Não tem mais. A fase dos fenômenos acabou. Sabe por quê? Porque os fenômenos, os espíritos disseram isso. Eles serviram para chamar a atenção nossa de que a realidade espiritual é um fato. Agora, toda vez a gente vai precisar ficar vendo o espírito para acreditar. Então, hoje não tem mais. Você vai observar, é muito raro você ver um fenômeno desse. Tanto que lá no Frei Luiz, por exemplo, desde 2015, 2016, o médium foi assassinado dentro do centro. E nunca mais apareceu um outro médium com essa mesma capacidade, né?
Você tem, assim, na primeira metade do século XX era o que mais tinha. Você tem Divaldo, tem Chico, tem Arigó. Você tem muitos médiuns, né, que faziam esse tipo de experiência. E era comum você chegar no lugar e ver isso. Hoje, não mais. Né? Hoje o que você vê é uma aguinha, você vê uma mensagem consoladora, é uma coisa mais light. Mais light. Né? Vamos para frente. Aí começa, a partir, né, da entrada de Allan Kardec sugere que o Espiritismo deva ser estudado e deva ser pesquisado e que os conhecimentos da ciência estejam em consonância com os conhecimentos espíritas. Em momento nenhum vocês vão ver Allan Kardec fazer uma tese dizendo que o Espiritismo é superior à ciência. Não. Se a ciência comprovar que algum postulado da doutrina espírita está equivocado, fique com a ciência. É o que ele dizia. Porque ele não tem... O objetivo, gente, não é ter razão, não. O objetivo é apenas esclarecer que existe uma outra realidade e que a contribuição do conhecimento humano vai ajudar a todos nós esclarecermos o que é que funciona depois da morte. Por que é que nós podemos acreditar nisso como um fato? E aqui no Brasil e no mundo vão começar experiências. Então, esse daí é o Dr. Ian Stevenson, algumas pessoas chamam ele de Ian Stevenson, depende da pronúncia. Ele é um pesquisador que, desde a década de 50, ele foi atraído pelas crianças que lembram e pelas marcas de nascença. Episódios de crianças que chegavam um dia para os seus pais e diziam assim: você não é meu pai, você não é minha mãe. O meu pai chamava fulano, minha mãe chamava cicrana, eu morava em tal lugar e meu nome era tal, e morria assim. Então, essas crianças que tinham essas lembranças, esses episódios de lembrança, elas começaram a ser pesquisadas. Mas não era uma pesquisazinha assim. O que o Dr. Stevenson fez foi fazer o que ele fazia na academia, ele era um pesquisador, ele fazia isso no campo dessa experimentação. Então, ele recebeu dinheiro da Xerox. O dono da Xerox, que era um cara muito entusiasmado com essa questão da espiritualidade, ele bancou o departamento de pesquisa da reencarnação na Universidade de Virgínia, com o Dr. Ian Stevenson. E ele viaja pelo mundo conversando com essas crianças, inclusive teve aqui no Brasil, tem episódios em vários lugares do mundo, e tem coisas assim interessantes. Por exemplo, tem uma criança que dizia: eu nasci em tal lugar, na cidade tal, meu nome era tal, morava na casa tal. Ele fez tantas vezes, repetiu isso, que os pais botaram no carro e foram lá, na casa que ele dizia. E quando chegou lá, ele descreveu: olha, aqui atrás dessa parede tinha uma pintura de uma deusa, que ficava bem aqui, tal, e era tinta, não tinha nada. Até essa figura atrás da parede, de fato, era verdadeira. E quando ele chegava nessa casa, ia entrando um por um e ele ia dizendo o nome, e às vezes até o apelido. Teve um caso desse que a moça, foi um rapaz que morreu, ele era casado, e quando a esposa viu que era o menino reencarnado, quis ficar com o menino como se fosse o esposo. Porque tinha certeza que era o esposo que tinha voltado, e era. Porque lembrava tudo, tinha todas as lembranças. Vocês devem ter assistido um filme aqui chamado Minha Vida em Outra Vida. É um filme que existe, que conta a história de uma moça, que ela começou a ter uns sonhos e tal, e começou a imaginar uma figura de uma senhora que teria vivido numa pequena cidadezinha, numa vilazinha da Irlanda, e ela começa a imaginar e desenhava as casas e chega à conclusão de que ali era um lugarzinho que chama Malahide no filme, e ela vai lá, e ela começa a ter cada vez mais vislumbres dessa moça. Era uma senhora que tinha muitos filhos, era muito pobre, e o marido era um soldado da Primeira Guerra Mundial. E ele era alcoólatra, batia nela e chegava em casa muito chateado e tal, e o médico disse que ela não podia ter mais filho nenhum. Quando ela engravida, ele faz de tudo para... Chega bêbado em casa e tal, e aí engravida a mulher e ela morre do parto. Mas ela queria que os filhos ficassem juntos. Só que quando ela morreu, os filhos, cada um foi para um lugar do mundo. E essa senhora, que agora volta, é exatamente essa mesma que tinha morrido, agora reencarnada em outra pessoa,
E no filme, né, na história lá que foi criada, no enredo, ela volta para reagrupar os filhos. E ela vai convencer aqueles velhinhos lá de que ela é a mãe que voltou. Né? Então, Dona Ivone Amaral Pereira, que é uma espírita muito conhecida no nosso meio, ela nasceu em 1900, final do ano, né? Ela nasceu no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. E com 29 dias de nascida, ela teve um episódio ela engasgou e entrou e morreu. Né? Ela morreu, e aí arrumaram ela, a mãe disse que não era para botar no esquife, que era para deixar no berço, e ela foi para o quarto, estava muito triste, né, a mãe e tal, e ela fez uma oração para Maria, dizendo que se fosse para levar a filha, que levasse, etc., mas que, por acaso, se tivesse alguma chance da menina ficar, que ela entregaria a menina aos cuidados de Maria, ou seja, a menina ia trabalhar para Maria, ia ser freira, alguma coisa assim que estava na cabeça da mãe. E ela volta para o quartinho onde estava a criança e vai ajeitar a coroazinha, aquela coroazinha de ferro que botava na cabeça das crianças, e quando ela ajeita, a coroa fere a cabeça da menina e a menina desperta. Eu fico imaginando, 1900, uma menina deitada, morta, e de repente a menina abre os... Ei, fica junto aí desse becinho, né? Diga aí, gente. Foi o que aconteceu com ela. Ela vai descobrir que ela tinha uma mediunidade de catalepsia. A catalepsia, para ela, era um fenômeno mediúnico porque ela se afastava do corpo. O corpo entrava no estado de letargia, ela se afastava, ia passear, e o corpo ficava lá paradão. Então, com 29 dias. Por que ela engasgou? Porque ela tinha sido uma suicida na vida passada, e ela, nesse episódio, ela resgata aquele momento em que ela bebeu a água do rio e que se afogou. Então, ela vai fazer uma vida dela toda baseada na mediunidade, e ela reconstrói as vidas passadas dela na obra dela. Se vocês pegarem os livros dela aí, vocês vão ver ela recontando a história das vidas passadas dela. É muito legal, né? Então, esse médico, ele pesquisou profundamente, e dos mais de 2.000 casos que ele estudou, ele separou 20. Aquilo que eu falei para vocês. Separou 20. Por que ele separou 20? Ele disse, esses 20 aqui não tem absolutamente a menor chance de ter fraude aqui. Porque ele pesquisou mais de 2.000. Hoje, esse departamento ainda funciona na Universidade de Virgínia. Quem toca ele hoje é um médico chamado Jim Tucker, e que faz essas pesquisas muito bem. Também baseado nessas marcas de nascença. Marca de nascença eu vou mostrar para vocês aqui, que eram figuras das crianças que vinham com marcas no corpo, exatamente parecidas com aquelas que foram criadas pela morte anterior. Arma de fogo e tal. Esse aqui é Banerjee. Esse cara teve aqui no Brasil, indiano, pesquisou bastante sobre reencarnação. Patrick Dureau, físico francês, doutor pela Universidade de Columbia, de Nova York, autor dos livros Reencarnação, também pesquisou. Doutor Edith Fiore, muitos livros. Ellen Wambach, Brian Weiss, Alberto de Rocay, esses caras todos pesquisaram e não eram pessoas simples, eram pesquisadores, doutores, gentes da ciência, que fizeram essa pesquisa e que produziram vasta literatura a respeito da mediunidade. Da mediunidade não, da reencarnação. Mais vasta literatura. Então você pergunta assim, gente, eu vou jogar fora isso aqui tudo, por quê? Qual é o critério para você selecionar o que é verdade e o que não é verdade? Como é que eu posso descartar isso? Como é que eu não posso descartar? E aí vai uma resposta para o meu amigo padre. Uma vez eu estava, não sei se eu fui numa palestra ou o que foi, minha irmã me ligou. Aí falou assim, Tasso, onde é que está escrito na Bíblia que tem reencarnação? Aí eu falei assim, você quer essa resposta implícita ou explícita? Porque se você quiser assim dar uma resposta en passant, você vai lá para Nicodemos, que conversa com Jesus, e Jesus diz que é preciso nascer da água e do Espírito para poder chegar no reino dos céus. Aquele que não nascer de novo não chega no reino dos céus. Dá para entender que ele está falando que alguém precisa nascer novamente. Mas existe uma explícita, que essa não tem como negar, está no Evangelho, que é o Monte Tabor. No Monte Tabor, Jesus vai acompanhado de 3 discípulos, que era João,
Tiago e Pedro. Eram os três que andavam com ele. E ele vai no Monte Tabor se encontrar com dois personagens. Vou fazer aqui um quiz evangélico com vocês. Quais eram os personagens que estavam com Jesus lá em cima do Monte Tabor? Quem? Mateus? Não, não chuta não. Moisés e quem mais? Tem dois, Moisés e isso mesmo, Elias, exatamente. Está vendo como vocês estão craque? É Elias. Moisés já tinha morrido há 1.300 anos antes. E Elias, uns 800 anos antes. Olhe o encontro de Jesus. E lá, ele estava também transfigurado, é chamado de episódio da transfiguração de Jesus. Ele está transfigurado, conversando com dois espíritos de gente morta. Eram tão reais que os discípulos perguntaram: Senhor, o senhor quer que nós construamos cabaninhas para eles dormirem conosco? Não, eles já estão indo embora. Aí chega uma nuvem, eles sobem e vão embora. Aí quando Jesus vai descendo, um deles, talvez Pedro, perguntou assim para ele: Mestre, não era necessário que o Messias viesse depois do Elias? Ou seja, o Elias viesse antes do Messias? Porque na profecia estava dizendo que ia chegar alguém e abrir o caminho para a chegada do Messias. Só que o Messias, que era Jesus, já tinha chegado. E o Elias, na cabeça dele, só tinha chegado agora. Então estava invertido. O Messias... Alô? Alô? O Messias tinha chegado antes do Elias. Tem outra aí? Aí Jesus... Alô, alô? Alô, alô? Alô, 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 alô. Ei, alô. Então, Jesus, digo. Alô, 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 alô. Ei, sim. Então, o Jesus tinha chegado antes, o Elias só tinha chegado depois. Aí o que Jesus fala para os discípulos? Em verdade, o Elias já veio e ninguém reconheceu. E ainda escreve assim para não deixar dúvida. E todos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então, João Batista era a reencarnação de quem? De Elias, que chegou 6 meses antes de Jesus. Então, observe que na Bíblia está a reencarnação. E quando chega uma pessoa e fala para mim assim, eu não acredito em reencarnação, eu digo, não tem problema nenhum. Você não acredita? Então, quando você morrer, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E você não vai sair de lá para lugar nenhum, porque se você der sorte de subir a escada, show. Mas se você vacilar e descer, tchau para você. Você não volta nunca mais. Agora eu, como sou imperfeito e sou cheio de problema, eu vou para onde quer que vá, e depois eu vou para outro lugar, e depois eu vou para outro, e vou para outro, e vou para outro, porque eu acredito na reencarnação. Se sua tese é essa, a reencarnação só existe porque você acredita? Ou a reencarnação é um fato da natureza e você simplesmente não conhece? Então, quando a gente fala de uma coisa, que é a reencarnação, ela não deixa de acontecer porque o padre não acredita. Ela acontece porque tem ciência, tem pesquisa, tem gente pesquisando isso no mundo, gente. Tem gente pesquisando isso no mundo. Inclusive aqui agora, na Universidade Juiz de Fora, acabou de ser publicado um livro, inclusive foi feito aqui, nesse salão aqui, foi feito um seminário com os autores do livro sobre essa temática, que é a pesquisa da vida após a morte e a questão da reencarnação, que é um fundamento da doutrina espírita. Então, esse povo está estudando. Ellen Mambá, ela dizia assim, se a lembrança da vida passada não passasse de fantasia, seria de esperar que as imagens fossem proporcionadas pelo nosso conhecimento consciente da história. Então, se fosse uma fantasia, a pessoa ia se basear em algo que a pessoa sabe, que a pessoa está no domínio dela. Mas ela diz assim, quando as imagens contrastam com o que imaginamos ser verdadeiro, e não obstante, após cuidadoso estudo, se revelam exatas, temos de rever o conceito de que a rememoração de vidas passadas é fantasia. Tem um estudo, que eu não sei se está aqui, mas é um estudo feito com imagens cerebrais, que mostram
que quando os médiuns estão fazendo psicofonia, estão fazendo lembranças, rememorando esses episódios, as áreas afetadas são as áreas da memória e não das áreas do córtex, que seria a produção de fatos. A gente, quando vai imaginar uma coisa, a gente bota na consciência, a gente raciocina. Mas quando a gente está lembrando de uma coisa, a gente vai para uma outra área do cérebro, que é a área da memória. Então, esses estudos mostram que quem está voltando vidas passadas está resgatando coisas de memória e não coisas de fantasia. Então, quais são os métodos para você investigar essa questão da reencarnação? É através de regressão de memória. Isso aí acontece em consultórios, a pessoa entra num estado, né, de hipnose ou através de um ato de sugestão. Hoje já existem pessoas que estão fazendo regressão sem que a pessoa entre no estado alterado de consciência, já consegue botar no nível, no limiarzinho assim, bota a pessoa lá. Para quem trabalha com respiração holotrópica também é uma forma da pessoa resgatar essas lembranças. Eu já virei passarinho, me lembrei, na época que eu fui passarinho, deve ter sido, porque eu voei durante 15 minutos e fiquei quase 20 dias sem poder pisar no pé, porque, imagina, eu, sem essa coisa da atividade física, virar passarinho durante 15 minutos, batendo asa e batendo perna assim, ó, eu fiquei quase que entrevado 20 dias. Esse passarinho me custou caro, mas me aliviou um bocado. Lembranças em estado de vigília, isso aqui também é algo que a gente tem muito, né? Questão de déjà vu, né? Essa coisa de você chegar no lugar e dizer, já vivi isso aqui, já sei, etc. Essas coisas também são marcas. Sonhos. Tem sonhos e sonhos, não é verdade, gente? Tem sonho de goiaba e tem sonho de doce de leite, não tem assim? Tem sonho que você disse, aqui é um sonho. Você está num avião, vira um submarino, daqui a pouco você está comendo um McDonald's, está tudo, não tem nada a ver com nada. Mas tem sonho que você tem certeza que você estava ali vivendo. Não tem essa história? Tem assim? Sonho de gente que conhece, que vê gente, que conversa, que bate papo, que dá conselho. Tem de tudo, né? Esses estados alterados de consciência, Freud usou bastante, usava cocaína, inclusive, para poder chegar nesse estado alterado de consciência, né? A gente tem aí algumas experiências com com ayahuasca, né? E outras folhas aí que também produzem, outros vegetais que produzem esses efeitos aí, alguns muito fortes, né? Que fazem com que a pessoa realmente se sinta árvore. E essas revelações mediúnicas também, que são espíritos que vêm e dizem assim, ó, você foi fulano. Agora, vou falar aqui, papo sério aqui, eu, você e eu, tá certo? E nessas viagens todas, nessa história toda de mediunidade, de pesquisa, eu nunca quis saber o que é que eu era o que é que eu fui em outra vida. Nunca quis saber. Por que eu não quero saber? Porque não adianta. Imagine o seguinte, você descobre que você era Luís XV. E aí você pega um avião, vai na França, pega um castelo que foi de Luís XV e diz, esse castelo é meu. Aí a pessoa diz, como assim? Diz, eu fui Luís XV, eu estou voltando e vou ficar com o meu castelo. Aí o cara vai te dar um convite para você ir para o hospício. O castelo que você vai ganhar, um castelo de hospício, no mínimo, camisa de força. Então não adianta nada. Adianta nada. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou me interessar pelo que eu fui? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer com isso é saber o seguinte, que eu não estou aqui, não caí de paraquedas e não escorreguei do bico da cegonha. Eu estou aqui por um motivo. Eu construí a minha estrada que me trouxe até aqui por conta das encarnações precedentes. Agora, o que eu estou fazendo aqui é fácil de ver. Passa os olhos na família. Passa os olhos no entorno. Vê quem é que está em torno de você. Vê as manias que você carrega. Vê as suas fragilidades. Vê as faculdades que você trouxe para essa vida, que você vai entender exatamente o que é que você veio fazer aqui. Porque, às vezes, a gente não pensa porque a gente não presta atenção. Acha que a gente fala assim, espírito imortal. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá?
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente precisa ter realmente uma compreensão para que serve esse conhecimento aqui, gente. Para que serve? Porque você vai lá e descobre que seu filho era um inimigo seu de vida passada. Isso te ajuda em quê? É justamente para a gente não ter essa impressão que a gente esquece de tudo. A gente, quando chega aqui, a gente não lembra quem a gente foi, graças a Deus. Porque aí eu consigo amar minha mãe consegue me amar, porque se ela soubesse que foi eu que peguei ela na outra vida e acabei com a vida dela, ela nunca ia conseguir ter comigo o mesmo sentimento que ela tem. Então, é preciso que a gente comece a ter uma maturidade nessa questão da espiritualidade, porque isso não é curiosidade, isso não é fantasia, isso não é uma coisa para brincadeira. Isso é para a gente entender e dizer assim, na minha vida, isso muda o quê mesmo? Na minha semana, do dia a dia, na minha relação com meus filhos, com meus amigos, com meus parentes, com meu companheiro, minha companheira, isso muda o quê? No trabalho, a minha função, meu objetivo, meu sentido da vida, muda o quê isso? É a partir daí que essas pesquisas só servem para isso, para você sair do campo da fé, sair do campo do imaginário e entrar no campo da real. Você quer ser pessoa pé no chão? Você quer ser um raciocínio concreto? Você quer ser uma pessoa objetiva, positiva, como dizia no tempo de Kardec? Tudo bem. Agora, saiba que na natureza existe um componente chamado espírito que não é de religião nenhuma. Você querendo ou não querendo, você é espírito, querendo ou não querendo, você reencarna. Porque é da lei. Reencarnar é da lei do progresso. Tudo progride no universo, por que o espírito não vai progredir? Questão 115, nós somos criados simples e ignorantes. Questão 132, reencarnamos para chegar à perfeição. A perfeição é o estado completo do espírito no seu mais alto grau de potência. Então, a partir daí é que a gente começa a imaginar... Pois não, Rafa? Bom, e é ele que comanda tudo, o espírito, né? Isso, o espírito comanda tudo. O espírito comanda tudo e eu sou o espírito. Então, quem comanda tudo sou eu. Então, no fundo, não existe essa coisa do determinismo, nem muito menos dessa coisa do coitadismo. Você é dono da sua vida, você é piloto do seu barco. Você faz o que você quiser, encosta ele aonde você achar melhor. Então, se eu quiser navegar em águas perigosas, de quem foi a decisão de botar o barco lá? Teve uma moça que chegou para mim uma vez e falou assim, Paulo, eu não sei o que eu fiz na outra vida. Porque eu tenho um marido que é muito ruim. Me trata mal, me agride, bate em mim, etc. E eu não sei o que é que eu fiz para merecer isso. Eu digo, eu sei. Aí ela ficou na alegria, que ela disse, ele vai fazer a revelação. Aí eu disse, sabe o que é que você fez? Você escolheu ele como marido. Por que que você escolheu ele como marido? A pergunta que você tem que fazer é essa. Porque simplesmente, se você tem um marido que é tão ruim, deixe. Por que você não deixa? Por que você escolheu? O cara diz assim, minha vida se acabou, eu não sei o quê, papapá. Por que minha vida se acabou? Porque ele foi pego traficando droga. Por que tu foi traficar droga? Você não foi traficando, não foi você que foi lá, não foi você que pegou a droga, que levou, que fez? Então, o que você está recebendo agora é a consequência do que você fez. O que você pode fazer agora? Consertar daqui para frente, daqui para trás você não conserta mais. Então, é para isso, gente, que serve esse conhecimento, para a gente não ficar mais imaginando que isso é uma coisa do sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural, isso aqui é o natural. Você quer ver um efeito prático disso na nossa vida? Aborto. Não estou aqui moralizando aborto não, tá? Para deixar claro aqui, porque cada vida é uma vida, cada pessoa é uma pessoa, cada decisão é uma decisão, e eu não vou entrar nisso. Eu só vou dizer a vocês que quando vai se julgar o aborto, quando se vai se discutir aborto do ponto de vista da justiça, das leis, eles pegam a reencarnação, colocam no campo da religião para tirar da afirmação e do julgamento da lei. Então, por que eu vou dizer que você pode abortar uma criança com 6 meses de idade, de gestação? Porque é um pedaço de carne que está sendo gestado dentro da barriga da mãe. Mas não, é um espírito que está reencarnando.
é espírito para você. Para mim não é. Paciência não é. Então ele é bolo de carne. Está entendendo? Então, se você começa a trazer os pressupostos para os lugares certos, as decisões não podem ser as mesmas. Não podem ser as mesmas. Porque só quem sabe o que é um espírito reencarnante. Gente, imagina o seguinte. Um espírito leva, às vezes, centenas de anos para reencarnar. A reencarnação é uma bênção de refazimento do espírito. É uma bênção e uma oportunidade de reencontro, que às vezes o espírito vem pelas portas mais improváveis. Às vezes ele nasce na casa do vizinho para terminar na sua casa. Às vezes ele nasce em outro país para terminar na sua casa. Por quê? Porque essas tramas da vida a gente pode explicar espiritualmente. Agora, o que acontece é que, às vezes, o espírito há 300 anos no plano espiritual, ele precisa de uma oportunidade de reencarnar, e essa oportunidade não é dada a ele. Aí o pessoal pergunta assim, e o espírito vai ficar com raiva da mãe? Eu vou ensinar uma coisa para vocês hoje aqui, para vocês não esquecerem nunca mais. E não erra mais. A resposta mais certa que você pode dar a qualquer pergunta na doutrina espírita. Sabe qual é? Pode ser. O espírito fica com raiva da mãe? Pode ser. Por quê? Porque vai depender do grau evolutivo do espírito. O espírito pode compreender que a mãe está numa situação complicada e não tem problema nenhum. Mas pode ser aquele que está com raiva porque já por sucessivas vezes foi maltratado por aquela que ela reconhece como mãe. Quando ele sente uma situação como essa, não estou dizendo só a mãe não, o pai também é a mesma coisa. Ele pode simplesmente dizer assim, foi por causa dela, foi por causa dele, pronto, acabou. Aí só faz aumentar o processo da ignorância. Então, não tem receita de bolo, nem tem todos os casos são assim, cada caso é um caso, cada situação é situação, não se pode generalizar no campo do espírito, não se generaliza. Agora, o que não pode fazer é ignorar que existem espíritos e tomar decisões como se eles não existissem. É muito complicado isso, tá? Bom, aqui outra coisa, Quais são os desafios? É que quando você vai pesquisar reencarnação, você pesquisa a reencarnação com pessoas que acreditam em reencarnação. Então, fatalmente, você pode dizer que elas foram induzidas a esse pensamento. São as chamadas crenças culturais. Outra coisa são aquelas memórias que estão guardadas. Deve ser meu espírito, viu? Que está obliterando o microfone. Aqui, tá vendo? Aí eu falei, ele foi embora e... Então, a criptomnésia são imagens mentais escondidas. O nome está dizendo isso. São memórias guardadas que eu não consigo resgatar, que de repente podem vir como memórias de outra vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Você bota um paciente numa mesa, bota um paciente lá no divã, bota ele em estado alterado de consciência, hipnose, qualquer coisa, e ele começa a trazer um personagem que não é ele, um outro personagem. Que pode ser uma reencarnação dele, pode, mas pode ser uma fragmentação psíquica dele, que está assim emergindo como um desejo dele ser. Tem muita gente que quer ser bailarino, bailarina, dama antiga, príncipe, soldado romano. Tem muita coisa que aparece nesse tipo de coisa, então deixa fluir. Se é verdade ou não, não importa. O importante é que saiu, né? Se saiu é porque estava precisando sair. Então, isso é um desafio para você não ficar simplesmente anotando. Uma vez eu estava numa reunião, e aí o cara chegou e falou assim, eu sou... Aí deu o nome do espírito assim, eu fiquei olhando assim, falei, rapaz, você não é esse espírito não, que eu não estou vendo ele. Aí ele começou a gaguejar, eu digo, está vendo que não é? Isso atrapalha às vezes, que a pessoa mistifica mesmo, entendeu? Pode ser intencional, pode ser não intencional. Então, isso pode acontecer. Outra coisa, telepatia. A pessoa pode estar captando a mensagem mental de outra pessoa e trazendo a mente de outra pessoa para ela, naquele momento. Criatividade infantil, transtornos de natureza psíquica. Por exemplo, uma coisa que me intriga particularmente é o transtorno dissociativo de identidade. A questão das personalidades múltiplas. Isso me intriga. Porque Hermínio de Miranda escreveu um livro chamado Condomínio Espiritual, falando sobre isso. Porque pode ser, olha aí o pode ser uma fragmentação mesmo do psiquismo da pessoa, cria personagens alternativos, pode ser espírito, que está ali se comunicando naquele veículo. Então ele pode ser um condomínio espiritual que está chegando uma legião ali, uma hora um se comunica, outra hora outro. Como é que você sabe qual é a diferença? Não, é muito parecido, não dá para saber.
Então, as dissociações estão aqui, projeções de identidade e fraude. Que acontece também, infelizmente, tem fraude aí no processo. Tá bom? Oi, Rafa. Mas todos esses casos é com os próprios pés da pessoa que ela faz aquilo. Isso. Só que o que acontece é que, para quem está pesquisando, gente, ele não pode entrar nessa da pessoa. Ele tem que ter um método que seja capaz de filtrar esse tipo de influência para que não contamine o resultado da pesquisa. Observe que a pesquisa tem um objetivo não de comprovar uma crença, até mesmo de... Porque se não for verdade, vai aparecer lá, não é verdade, pronto. O objetivo da pesquisa é saber se aquilo que está sendo dito que é verdade, é verdade. Então, se de repente chega uma pessoa e faz um mise-en-scène e a pessoa diz, isso aqui é um espírito se comunicando e na verdade não é, o próprio médium desacredita a pesquisa. As meninas Fox, por exemplo, quando elas, ao longo da vida delas, elas tiveram bastante complicação. E aí, chegou um momento que uma delas disse que tudo aquilo era fraude. Tudo era fraude, imagina, pegou todo aquele edifício da construção das meninas Fox e destruiu. Você quer ver um negócio? Chico Xavier tinha um sobrinho que chegou um dia e disse que tudo aquilo era combinado. Toda aquela história de Chico era combinado. Ele chegou lá e quase bota Chico no prelo, como diz o outro. Já era perseguido. Aí o pobre coitado, não sei se deram dinheiro a ele, qualquer coisa assim. Ele chegou lá, falou um negócio, uma bobagem lá para desacreditar Chico. Então, isso tudo é dificuldade no processo da pesquisa. Por isso que, para você fazer uma pesquisa dessa, você tem que entrar com o espírito realmente de fazer a coisa desapaixonadamente. Aqui em Salvador tem uma amiga minha que está fazendo pesquisa nessa área, juntamente com o pessoal de Juiz de Fora. Ela está estudando isso aqui, ó, mapeamentos de ondas cerebrais em médiums. Inclusive tem um médium aqui em Salvador, muito amigo meu, Florencio Anton, que 3 meses por ano ele vai para a Europa, ele se submete a experiências de botar aqueles fios na cabeça, porque ele faz pintura mediúnica. Ele pinta com os pés. Às vezes, 2 quadros diferentes, um aqui e outro aqui. E totalmente diferentes os quadros. Né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver ele fazendo esse trabalho. Ele tem um centro espírita aqui, Mussurunga, eu acho que é Mussurunga. E lá ele faz isso. E é pesquisa dele, em cima da cabeça dele e tal, para não ter dúvida. E isso aqui é o seguinte, foi aquilo que eu falei para vocês, ó. Se o paciente estivesse criando uma história, o lobo frontal seria acionado e a carga emocional não seria tão intensa. Então, é o que a pesquisa mostra que não foi isso que aconteceu. Ele resgata da memória, e aí é por conta justamente desse mapeamento aí do cérebro. Então, a doutora Ellen Wambach, que foi muito pesquisada e muito trabalhada por Hermínio de Miranda, ele tem vários livros que falam da pesquisa dela. Em seu livro Recordando Vidas Passadas, ela vai trazer uma experiência de regressão a vidas passadas em 1088 pacientes. Se a lembrança da vida passada não passasse de fantasia, seria de esperar que as imagens fossem proporcionadas pelo nosso conhecimento consciente da história. Então, isso aqui eu já falei, né, lá atrás, mas quando tem aí uma coisa diferente, é sinal de que aquilo lá é verdade. Né? Outra coisa aí também que acontece às vezes. Na questão dos personagens revividos, esse caso aqui, ó, que foi um delegado de Polícia Civil, da Investigação Criminal da Polícia Civil do Paraná, do Dr. João Alberto Fiorini, ele fez uma pesquisa com impressão digital. E ele chegou à conclusão de que esses pacientes que estavam relatando que eram... Ele faz a comprovação através da impressão digital. E a impressão digital do novo bate com a do antigo. Ele faz esse estudo aqui no Brasil, com impressão digital. Aí, ó. Ele faz aqui, né, comparar a impressão digital de personalidade anterior com a da atual e batendo. Batendo, uma na outra.
Olha aqui o que eu falei para vocês, ó. Isso aqui, ó, esse personagem aqui, o anterior dele tomou um tiro de espingarda nessa região da cabeça. Olha o que acontece aqui, ó. Ele traz uma marca de nascença. Isso aqui também é pesquisa. Essas marcas de nascença são coisas desse tipo. Então, ele fala sobre um personagem, etc. Quando vai investigar a morte do cara, ele morreu com um tiro de espingarda na cabeça. Isso aqui, ó, acontece esse tipo de deformação em uma a cada 6.000 a 3.500 bebês, respectivamente. Uma das pesquisas que o Dr. Paulo César Frutuoso fez com um paciente que tinha uma deformidade nas articulações, ele chegou à conclusão de que ela foi, Rafael aqui, ela foi um personagem da Inquisição. E ela colocava, na época, que ela não era ela, era ele, colocava as pessoas numa máquina que desconjuntava tudo, quebrava todas as articulações. E as lesões causadas por esse equipamento eram muito parecidas com aquela que a pessoa carregava na doença que traz. Então, você pergunta assim, isso resolve o problema da moça? Não. Isso ajuda a pessoa? Não sei, acho que não. Mas explica muita coisa. Né? Explica talvez por que é que ela tenha trazido no seu corpo. E uma coisa que muita gente pensa, eu deixo aqui já devidamente explicado, isso não é castigo. Isso não é olho por olho, dente por dente. Vou explicar como é que funciona esse processo. O nosso corpo é formado pela mente do espírito. O espírito, que somos nós, escolhemos o corpo, isso está lá no livro dos Espíritos, bem explicado, escolhemos o corpo e materializamos esse corpo através da biologia. De certa maneira, nós trabalhamos na produção das faculdades do corpo que nós temos e precisamos. Aqui o caso, ele traz aqui no corpo dele uma marca de nascença de um personagem anterior por conta de uma questão de consciência. Então a gente vai ver isso acontecendo com pessoas que se suicidaram, etc., que vão trazendo essas marcas no corpo, somente em coisas de violência, que tiveram assim, agressões no corpo físico, ou doenças, que a pessoa já nasce com os gatilhos da doença, com predisposições, fazendo correlação com vida passada. Então, quem é que encrava essas marcas no nosso corpo? Não é Deus que castiga, somos nós, com nossa consciência de culpa, muitas vezes, que nós pedimos encarnações para passarmos por experiências parecidas com aquelas que nós fizemos o outro passar. É uma coisa do espírito. Tem um caso interessante que é contado numa dessas literaturas aí espíritas, de um rapaz que perdeu a ponta do dedo. E quando ele vai investigar isso, do ponto de vista da espiritualidade, se descobre que ele era um feitor de escravos, e ele prendia o escravo fujão, ele botava o braço numa moenda e moía o braço do escravo. E com isso o sangue descia e se misturava ali na cana, né, no melaço. E quando ele reencarna como um homem muito bom, uma pessoa muito boa, que fazia muitas caridades para as pessoas e tal. Porque o espírito também no plano espiritual aprende, viu, gente? Não precisa aprender só aqui, não. Ele passa lá, tem os aprendizados dele lá também. Ele, quando volta, ele volta como uma pessoa melhorada, já convencido de certas coisas. Então, ele perdeu a ponta do dedo. Agora, por que ele pede essa reencarnação? Porque ele, quando morreu, ele ficou vários anos, décadas, em uma moenda imaginária, e ouvindo os gritos das pessoas que ele arrancava os braços e sentindo o cheiro do sangue misturado na cana. E mentalmente, esse foi o mundo que ele foi, a colônia espiritual que ele foi essa moenda que ele criou mentalmente na cabeça dele. Então, quando ele estava lá, que ele saiu desse lugar, saiu destruído, né, do ponto de vista da sua moral, convencido do que tinha feito. Daí, quando ele volta uma outra pessoa. Mas essa construção é pessoal, é singular, não é castigo. É a gente que, através do nosso processo de reconhecimento, a gente traz isso nas nossas marcas corporais, tá certo? Para não ficar assim, Deus castiga, aí vira, se eu matei alguém vai me matar, e aí eu vou matar a pessoa, e esse negócio de olho por olho, dedo por dentro, não funciona assim na questão do espírito, pois não. Bom, esse é processo mais mental ou emocional também, se você puder explicar. É um processo mental e emocional, claro,
mas é um processo de consciência, né? É aquilo que nós verdadeiramente possuímos. O espírito não possui corpo, não possui carro, não possui casa, não possui cargo, não possui nome, não possui identidade, não possui nada disso. Quem possui tudo isso é um personagem. O espírito, que somos nós, pré-existentes e pós-existentes a essa encarnação, a gente só tem uma coisa, o único ativo do espírito é a consciência. É aquilo que a gente acumula e a gente carrega. Então, se você quer uma vida posterior bacana, cuide dela hoje. Cuide da consciência, porque os raivosos desencarnam com raiva. Os medrosos desencarnam com medo. Os invejosos desencarnam com inveja. Os viciados desencarnam com seus vícios. É assim que funciona. Simples assim. Então, se eu acredito, por isso que eu falei a vocês que tem que mudar a perspectiva se eu trago isso para a minha vida. Se eu digo, eu sou alguém que quando esse corpo morrer vou continuar existindo, eu tenho que cuidar de quem? De quem eu vou levar para o outro lado. Porque se eu cuidar só desse aqui, esse quando morrer eu fico, como diz aqui na linguagem, né? Fico na mão, eu fico sem nada. Por quê? Porque o corpo vai ser enterrado e eu vou seguir com a consciência que não se desenvolveu. Tá certo? Não se desenvolveu. Tudo bem? Bom, a questão 171, né? É um bom número essa questão, não é? 171. Vamos lá. Sobre o que se baseia o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sem cessar, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Isso no Livro dos Espíritos, vocês vão ver esse tipo de literatura, de escrita lá muitas vezes, tá certo? Isso aí quer dizer o quê? Que nessa questão, especificamente, onde estaria a bondade de Deus se não houvesse a reencarnação, gente? Você vê aquela criancinha nascendo ali toda cheia de problema e o outro nascendo bebê Johnson. Aí você diz assim, meu Deus, onde é que está aqui a justiça? Um nasce num lar todo cheio de festividade e o outro nasce ali no meio daquela confusão toda. Qual é o destino de uma criança dessa? Então, para que você possa compreender isso, é preciso entender que as vidas são episódios de um processo evolutivo. Nós chegamos aqui para nos aprimorar do ponto de vista especial, do ponto de vista da nossa evolução de consciência. Porque, observe o seguinte, o espírito, ele já traz em germen os seus potenciais do desenvolvimento futuro. Quem diz isso é Leon Denis e também os espíritos amigos já falam isso para a gente. O espírito traz em germen, traz na sua nascente, no seu cerne, ele já traz tudo o que ele poderá ser no futuro. Então, qual que é o grande trabalho das reencarnações? É fazer com que esse potencial vá se atualizando, que a gente vá conquistando ele. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? Então a gente vai, como tem aquela música, né? Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. É assim. A gente vai afinando o instrumento. A gente não vai botando coisas. O espírito não adquire mais nada. Ele só revela o que ele já carrega na sua essência. Qual é o objetivo da evolução? O objetivo da evolução é sair do estado de ignorância para o estado de plena consciência. E esse estado de plena consciência revela a bondade e o amor de Deus. Porque hoje o sujeito está na objeto da situação como estímulo ao seu aprendizado. Amanhã ele está também no Fausto da riqueza como estímulo do seu aprendizado. Ele só estará na sua condição plena quando não mais houver nenhum espaço de melhoria nele. Ele não mais vai passar. Oi, minha mão. Alô. Então, ele não mais vai passar por essa experiência, porque ele está na condição de espírito puro. O espírito puro não encarna mais. Não passa por mais nenhuma dessas experiências que a gente passa aqui. Agora, por que a gente reencarna? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que vocês acham que a gente... Por que a gente não aprende tudo no plano espiritual? Por que a gente tem que vir aqui na Terra?
O que é que vocês sugerem? Aqui. Tá morrendo tudo aí. Os microfones, vou falar aqui uma pane generalizada. Tá nada aí, viu? Tá falhando mais do que... Sem necessidade de rei. Não, tá não. Mas eu vou dizer, se Deus nos criasse perfeitos, sem necessidade de reencarnação, não seria uma beleza? Seria maravilha. E onde é que está o mérito? Pronto. É porque assim, gente, a consciência, o que nós somos, projeções de Deus, com potencial de consciência. E a consciência, o processo do desenvolvimento da consciência é esse. A consciência se desenvolve pelo conflito dos opostos. Eu só sei que é doce porque eu conheço o azedo. Eu só sei que é claro porque eu conheço o escuro. Eu só sei porque eu sei a fronteira. E a fronteira me dá o aprendizado. Eu sei que termina isso aqui, que aqui começa outra coisa. Eu vou dando os nomes, vou aprendendo. Então, isso é consciência, expansão de consciência, é aprendizado. Então, na medida em que eu vou aprendendo com as experiências, eu vou, aqui, ó, à medida em que eu vou aprendendo com a experiência, eu vou me tornando mais senhor das minhas capacidades e, consequentemente, vou sendo uma pessoa com mais faculdades desenvolvidas do que outros que não passaram pela mesma experiência. Então, a reencarnação, diz Lázaro, é a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é o amor e a segunda a reencarnação, que nos dá a oportunidade dos recomeços. Mas eu perguntei, por que é que a gente reencarna aqui na Terra? Acontece justamente para que a consciência se desenvolva. Pois é, aí essa pergunta dela eu vou responder agora da seguinte maneira. Ela já perguntou, eu vou traduzir aqui. Ela está perguntando por que esse conflito dos opostos não acontece no plano espiritual. Acontece. O bem e o mal tem aqui e tem lá. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar ou leu o livro? Por favor, levanta a mão. Muita gente. Quem nunca assistiu, quem não viu, eu vou contar uma cena que quem viu já vai lembrar. André Luiz está com sua mãe, a mãe vem visitar ele em Nosso Lar. Nosso Lar, só para vocês saberem, é umbral, tá? Lá é umbral. Lá não é nada maravilhoso. Quem quiser desencarnar, pense em outra coisa melhor. Então, ele vai receber a mãe em Nosso Lar. Aí ele recebe a mãe, que a mãe está num lugar melhor, vem visitar ele. Aí ele vira para ela e fala assim, mamãe, vamos visitar papai? E a mãe disse, não, meu filho, seu pai está num lugar tão ruim que nem eu consigo ir. O que quer dizer com essa passagem é o seguinte, que nós, no plano espiritual, nos situamos nas faixas vibratórias correspondentes ao nosso nível evolutivo. Então, não necessariamente as famílias carnais se reencontram no plano espiritual, por questões de impossibilidade mesmo. Cada um está numa faixa vibratória, está num grau de interesse, cada um vai estar vinculado a um determinado polo específico. E a pergunta é, como nós nos encontraríamos se não fosse através de um redutor das diferenças espirituais que é o corpo? O corpo é um redutor das diferenças espirituais. Há uns anos atrás, André Luiz, a mãe e o pai estavam sentados numa mesma mesa, dentro de uma mesma casa. O que impedia que eles se encontrassem não era a distância e a possibilidade física, era o ego, eram as questões psicológicas, era a questão do temperamento, era a cabeça dura, que impedia de aproveitar os encontros aqui na carne do tempo que for necessário para os refazimentos necessários à nossa evolução. Então, se vocês quiserem apertar uma tecla SAP dessa experiência de André Luiz, aproveitem a encarnação de vocês e todos aqueles que estão do seu lado. Porque pode ser que vocês levem 300 anos para reencontrá-los, 400, 500, e se for necessário, esse encontro, para que você dê um salto na sua evolução, você vai ter que esperar 500 anos, quando você pode fazer isso agora.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente que nasce junto e está sonhando em se separar. Irmãos que querem cada um ir para um canto. Pai, mãe, filhos que se separam de todo jeito. Isso daí é contrário a um raciocínio, que eu volto a dizer, a perspectiva da vida antes e depois muda tudo. Porque se eu estou aqui agora e essa pessoa está do meu lado, como diz a minha amiga Ednólia Peixinho, tem boi na linha. Alguma coisa tem aqui e eu preciso entender. Se não está fluindo, aqui tem um enrosco. E o povo critica a gente, que diz assim, espírita é que nem pomada vovô Pedro, só funciona do lado de fora. Dentro de casa não funciona. E é o contrário, a gente tem que pegar os ensinamentos que a gente aprende aqui e aplicar na nossa vida microcosmo, em primeiro lugar. Resolve o problema da tua casa. Antes de salvar o povo na rua, antes de ir lá para não sei aonde, construir o hospital não sei aonde, resolve o problema dentro do seu microcosmo, porque esse é o seu enrosco principal. Quando você resolver isso aqui, aí você faz o que você quiser de sua vida. Mas a prioridade está naqueles que estão próximos a você, no primeiro momento. Essa é uma lição que os Espíritos nos ensinam, e a gente faz o contrário. Então, para que serve saber isso? Para que eu possa aproveitar o tempo que me resta aqui na Terra, para não perder o tempo de estar com as pessoas que eu sei que eu posso não estar no plano espiritual. Por isso é que a gente tem que vir para cá. Porque é aqui que a gente se encontra. Aqui eu tenho a oportunidade de estar com aquele que foi de 300 anos no passado, 500 anos, 1000 anos, 800 anos. Eu me reencontro aqui, a gente se acerta e nunca mais a gente precisa se enrolar em outras vidas. A dona Ivone Amaral Pereira, só para vocês terem ideia, ela conta uma história que começa na época de Jesus e vem até a encarnação desse século passado. 2000 anos de espírito se embolando simplesmente porque não sabiam se amar. E olha que é caso e rosca, que um pega o outro e causa morte e suicídio aqui. E é interessante isso, porque a gente vê nessa vida aqui, nessa encarnação, quando a gente olha para trás e vê que várias pessoas passaram em nossas vidas, e é como se a gente tivesse vivido outras vidas nessa vida. Isso. Né? Passam personagens que eu não tenho mais contato, nunca mais vi. Isso. É como se a gente tivesse já encerrado aquele ciclo ali com eles. Isso. E vem novos. Isso. Né? Isso aí. Exatamente. A questão é saber quando o ciclo encerrou. Porque às vezes a gente encerra prematuramente um ciclo. Né? Então a gente precisa saber quando o ciclo foi finalizado, porque ali quer dizer aqui, ó, aquele muro, nós, com a nossa prudência, desconstruímos esse muro e com os tijolos do muro nós construímos as pontes que não existiam. Então é esse movimento de conexão, de união. Existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. O espírito está no plano espiritual e ele olha na janelinha e pergunta assim, o que é que tem ali depois? Um negócio lindo. Aquilo ali é o lugar que você vai. Aí ele diz, então, dá licença que eu estou indo. Disse, não. Você está vendo aquela pessoa lá embaixo, que está ali encarnado? Pois é, a chave dessa porta que abre para você, está nesse lugar, está no bolso dele. Aí a pessoa olha para lá para baixo e diz, com aquele ali não, irmão. Bote essa chave em qualquer lugar, menos nesse aqui, que esse estrupício não passa na minha vida de jeito nenhum. Aí a pessoa vai, roda, aí de vez em quando dá uma olhada, que nem criança, vê o brinquedo lá e diz, Aí vai dormir, meu Deus, lá, cá. Aí olha para lá e diz, eu quero aquilo lá, mesmo que eu tenha que vir para cá. Aí ele suplica uma encarnação do lado daquele. Aí vem para viver, e quando terminar isso aqui, ele pega a chavinha dele para abrir a porta que dá acesso a um espaço que é dele. Ele só não conquistou porque ele está arrastado por culpas, ressentimentos de coisas que estão em vidas passadas. Ele resolve agora.
Por que eu vou esperar 500 anos para me reencontrar com meu irmão se a vida me botou 19 anos trancado dentro do quarto com ele, a 1 metro de distância? Eu dormi com esse rapaz aqui, ó, de 1 metro de distância. Se tinha alguma coisa nesse espírito aqui que a gente tinha que refazer, eu tinha 19 anos para refazer. Quer mais tempo que isso? Quer mais paciência que isso? Quer mais amor de Deus do que isso? A única coisa que eu tinha que fazer, meu irmão, presta atenção, não sei o que foi que eu te fiz, não sei o que foi que você me fez, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu preciso aprender a te amar incondicionalmente. Não importa o que você faça comigo nessa vida, eu vou te amar. Eu vou te amar. E eu fiz isso com meu irmão. Apesar da gente viver 19 anos no mesmo quarto, a gente tinha aquelas coisas de irmão, de vez em quando brigava. Meu irmão tinha a vida dele, eu tinha a minha, e ele vivia do jeito dele, eu vivia do meu. Aí, eu me casei, depois me separei, mas eu saí da casa dos meus pais e fui viver minha vida. Eu já tinha 27 anos de idade, nessa época eu estava com quase 30. E aquilo um dia me deu uma dor assim na cabeça, sabe? Aí eu liguei para ele e falei, velho, bora ali? Ele disse, vamos. Achou estranho, né? Bora. Sentamos numa mesa de um bar. E aí foi uma noite de que eu nunca chorei tanto na minha vida. E nunca eu disse para uma pessoa o que eu disse para ele em termos de palavras de amor. Aquilo selou a nossa amizade de uma forma indescritível. E eu vou contar para vocês uma história mais antiga ainda. Vocês vão pensar como é que a natureza faz com gente, espírito de terceira ordem, que sou eu. Quando eu vim morar em Salvador, em 1972, a minha avó, ela era muito nova. E tinha, pra você ter ideia, meu irmão é mais novo do que meu tio. Ou seja, minha mãe teve um filho e a mãe dela pariu outro alguns meses depois. Então, quando a gente veio morar aqui em Salvador, minha avó era muito zangada. E não tinha aquela proximidade, sabe aquela coisa de aquele aconchego de neto? Não tinha. E eu não gostava muito dela, não. Aí, pra você ter ideia, nós tentamos fugir da casa dela umas 3 vezes. Eu, meu irmão e minha irmã, e minha tia ia, resgatava a gente. Ela morava ali no Matatu, a gente saía fugindo, imagina, os marginais de que é fugindo da casa da avó. Passou um tempo e eu peguei um orelhão, peguei uma ficha e ia passar um trote para minha avó. Aí eu peguei o orelhão, liguei para a casa dela, ela atendeu. Quando eu fui falar alguma coisa, ela fez, Tasso. Aí eu disse, oi, vó, por que você ligou para mim? Eu disse, porque eu estava com saudade da senhora. Não era nada disso. Mas eu disse isso. E ela acreditou nisso. Pense a mudança absurda que houve na vida da minha avó, comigo e com meus irmãos. Se tinha uma mulher que era diferente com a gente, depois desse orelhão, mudou tudo. E eu digo a vocês, gente, às vezes a gente precisa dar um trote para alguém e ser desmascarado para dizer o que a gente não diria normalmente e mudar a relação completamente, absurdamente. Então, para que eu quero saber que tem reencarnação? Para que eu quero que a ciência me diga? Eu não tenho nenhuma dúvida que nós não estamos aqui por acaso, que nós estamos aqui juntos porque tem um motivo da gente estar aqui. Motivo real. E a gente tem que aproveitar isso porque nós somos espíritos que galgamos espaços imensos dentro de uma dimensão evolutiva e o direito de conquistar isso é nosso. Nós não viemos aqui para sofrer, gente. Isso aqui é um vale de ignorância, não é de lágrimas. A lágrima é consequência da ignorância. Porque se a gente se percebesse como espírito imortal, a gente não sofria o que sofre, não passava pelo que passa. Porque a gente fica preso no personagem, fica preso nessas coisas, nesses traumas que a gente carrega na vida da gente. A gente é que nem cristalzinho que quebra com qualquer coisa.
E a gente, quando pensa que não, a vida já passou. 50 anos, 60 anos, a gente não fez nada do que a gente veio fazer. Então, olha no entorno, passa os olhos, vê dentro de casa como é que estão as coisas. E não esquece que isso não é da religião e nem é matéria de fé. Você querendo ou não querendo, você vai reencarnar. Olha o que Joana de Ângeles diz para a gente. Nunca te entregues à desesperança, ao abandono. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino a rolar incessantemente. Tens uma meta que te aguarda e que alcançarás. Penetra-te mediante a reflexão e descobre as tuas incalculáveis possibilidades de realização. Joana nos convida sempre a essa reflexão de empoderamento pessoal, para que a gente possa compreender não só que nós somos espíritos, mas do que nós somos capazes. Há uns meses atrás, uma pessoa na Inglaterra entrou com ação na justiça com o direito de ser um cão. Ele quer ser tratado como cachorro. Ele vai para o veterinário, come ração. Deixa o rapaz, níveis evolutivos. Vai ver um cachorro que começou a encarnar agora, né? Vai ver que é isso. Então, se eu tenho, como ser humano, o direito de ser um cachorro, ou como uma moça aqui que quer ser tratada como uma samambaia, eu não posso ter o direito também de mudar minha vida radicalmente em muitos aspectos que eu acho que são impossíveis de mudar? Eu só quero que vocês pensem. Você sabe qual é o limite da alma humana? Não tem. Não tem limite. Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Não se prenda a crenças limitantes. Se liberte e pense como espírito imortal. Quantas vidas você já viveu para estar aqui? Quantas coisas você já superou para estar aqui? Quantas dificuldades você já passou para estar aqui? Quantas ainda vão vir pela frente? Uma coisa é você passar pela vida sofrendo, chorando e reclamando. Outra coisa é você olhar para cima e confiar em Deus. Eu dizia assim ao meu amigo que está passando por uma situação muito difícil de saúde. Eu dizia, apesar de você nesse instante estar sentindo a dor da existência, confie, porque o cara que fez o sol girar, que faz a semente nascer a flor, que faz a terra ser o que é, que faz o universo ser o que é o mesmo cara que está presidindo a sua vida. Se tudo no universo funciona com perfeição, a sua vida também é uma perfeição de Deus. Só confie, não tem nada errado. Se permita ser conduzido por Ele na sua experiência. Acredite que o final dessa história é um lugar maravilhoso, é lindo. Você se perceber perfeito, você se perceber na casa de Deus, você se perceber divino, você se perceber empoderado de todas as qualidades do Espírito. Isso é muito bom. Mas para fazer isso, a gente precisa construir nossa estrada. Precisa fazer o nosso projeto evolutivo. Precisa acreditar que eu tenho que construir hoje o meu futuro. Fazer o meu plano, o que eu quero ser. Na próxima vida eu serei o quê? Eu já posso trabalhar hoje? Já posso desenvolver minhas faculdades hoje? Minhas habilidades outras? Eu já posso fazer tudo isso? Posso. Então, por que não fazer? Apenas uma coisa me impediria de fazer. Se eu não acreditasse que isso é verdade. E eu vim aqui hoje. Falei isso tudo para vocês. Só para vocês ouvirem uma coisa. Não duvidem disso que eu estou dizendo a vocês. Nós somos espíritos imortais e viemos aqui para viver uma experiência humana. E essa experiência, ela tem uma única finalidade de fazer com que nós estejamos cada dia mais perto de Deus. Que assim seja.